Vou apresentar o trabalho intitulado Dimensionamento de tubulação de água fria, uma adaptação para a NBR 5626. Esse trabalho, especificamente, é de minha autoria, embora tenha sido decorrente de um trabalho feito pelo aluno Thiago Turri, orientado por mim e auxiliado pela professora Lúcia Helena, aos quais aproveito para agradecer especialmente a contribuição. A ideia fundamental desse trabalho foi adaptar a sistemática de cálculo do dimensionamento de tubulação de água fria, segundo a NBR 5626, que foi desenvolvida anteriormente, para o contexto da sala de aula, ou seja, para ser ensinada junto com a modelagem BIM de um projeto. Tendo utilizado o Revit, a primeira parte do trabalho é modelar a tubulação de água fria conforme as orientações de modelagem do programa. É muito importante fazer essa modelagem corretamente, de tal maneira que se tenha o ramal da tubulação perfeitamente reconhecido e individualizado. Desse modo, a primeira parte das aulas desse curso se dedicam a percorrer todos os passos necessários para que essa modelagem ocorra. Uma vez que a modelagem de pelo menos um ramal é completada, é necessário fazer a verificação. O Revit tem uma ferramenta chamada System Inspector, que deve ser usada para garantir a verificação e correção da modelagem. A partir daí, ocorre uma primeira intervenção, que é a inclusão de um parâmetro do sistema ramal, chamado cota inicial, que, como diz o nome, é a cota de alimentação e entrada desse ramal. Nesse slide é possível identificar o ramal e seus equipamentos, assim como um cálculo inicial de volume, pressão estática, que o Revit chama de Fixture Units, que é um valor associado a cada equipamento relacionado com a vazão necessária. O próximo passo é percorrer toda a tubulação, assim como as conexões e registros, para incluir novos parâmetros que serão necessários para o cálculo do dimensionamento. Esses parâmetros são criados anteriormente dentro dos componentes ou famílias de objetos. São classificados em parâmetros adicionados e parâmetros derivados. Ou seja, esses parâmetros guardarão dados que serão incluídos pelo projetista, adicionados, ou serão obtidos internamente do modelo, são os derivados. A necessidade de criar parâmetros derivados foi uma particularidade do esquema de modelagem do Revit, uma vez que esses parâmetros não estão acessíveis diretamente e precisavam estar disponíveis para o cálculo. Uma vez que o ramal foi modelado e os parâmetros foram criados nas famílias, eles devem ser preenchidos com os valores adequados. Esse é um trabalho que deve ser cuidadoso, mas é relativamente simples. Assim que os dados tenham sido preenchidos, é necessário fazer a verificação tanto no modelo 3D quanto através de tabelas. Há então 3 tabelas pré-configuradas para essa verificação, conforme você vê aí no slide. A primeira do sistema, que mostra se o ramal contém o dado correto de cota inicial. A segunda das tubulações, que mostra se possui a numeração correta dos trechos e também do trecho anterior, além da informação se ela é uma ligação a um equipamento. E a terceira das conexões, que mostra se também possui a informação correta do trecho a qual pertence e se liga um outro trecho. Neste slide aparecem 3 conjuntos de código do Dynamo que foram criados para permitir todo esse processo. 2 deles são dedicados ao preenchimento dos parâmetros derivados, aqueles que a gente falou que tem que extrair lá de dentro do modelo. Concretamente, o de cotas das tubulações e das conexões. E um outro conjunto de código é dedicado à organização dos dados para a exportação em seguida num formato compatível com planilha eletrônica, que é onde vão fazer os cálculos. Aqui, nesse slide, se apresentam as 3 tabelas que foram configuradas para absorver os dados vindos do Revit, executar os cálculos, assim como fazer buscas e aplicar condições que a norma preconiza. Essas tabelas foram configuradas de tal maneira que praticamente a única coisa que precisa ser modificada de um ramal para outro, se for feito um outro modelo, é a quantidade de linhas. No entanto, tem um aspecto delicado, é a parte em que se fazem as buscas, ou procuras, PROC, uma vez que esse tipo de operação necessita de uma redefinição da matriz onde se deve buscar o dado. Então, sempre que houver uma mudança de linhas, essa matriz precisa ser alterada e esse procedimento é um pouco delicado. As 2 primeiras tabelas são dedicadas aos dados, ou seja, a primeira tabela, que é minúscula, de cota inicial, provém do parâmetro do ramal. A segunda tabela une os dados de tubulação e de conexões e acessórios, sendo as 2 primeiras colunas, trecho e anterior, comuns às 2 categorias. Já os dados que aparecem aí são somatórios, máximos, mínimos, ou seja, são dados que já foram tratados para chegarem nessa tabela, previamente lá pelo próprio Revit e também pelo procedimento no Dynamo. A terceira tabela é fundamentalmente de cálculo, mas ainda precisa conter alguns dados de registros por conta da perda de carga.
Mas esse item ainda não está bem definido por algumas particularidades do Revit e das famílias disponíveis, tanto é que a coluna dedicada a isso está zerada. Esses cálculos fazem primeiro uma verificação de velocidade, em seguida reúne os dados relacionados à perda de carga. Na sequência, a tabela trabalha os cálculos de pressão por trecho a partir das cotas, e aqui entra uma parte um pouco mais complexa, que foi falada anteriormente, que é aquela procura da pressão no trecho anterior, ou seja, a pressão residual, a parte de busca. E então termina verificando se a pressão é suficiente para atender aquele trecho. É bem possível que no primeiro momento as pressões não satisfaçam, e o que então deve ser feito são as modificações no modelo das cotas ou dos diâmetros das tubulações e conexões, e repetir o processo de extração e cálculo. Esse procedimento todo, que foi apresentado agora, foi experimentado em sala de aula com sucesso. No entanto, os alunos enfrentaram diversas dificuldades, mas a principal é que a modelagem tem que ser feita com absoluta precisão para que a extração de dados seja correta. De fato, o Revit ainda não é muito robusto no que diz respeito a pequenos descuidos que podem acontecer na modelagem, e isso acarreta erros no procedimento proposto. Então, de fato, ainda é algo que precisa ser aperfeiçoado, mas ainda está em processo. E no contexto da aprendizagem, pedir esse cuidado total é uma barreira, uma vez que essa expertise justamente está em desenvolvimento, enquanto está se aprendendo, Não se pode exigir do aluno que já chegue num estágio de precisão e de controle da modelagem que é necessário. Então, o que a gente acabou vendo e tira como conclusão é que precisa ainda aperfeiçoar alguns passos para tornar esse procedimento mais independente de certas particularidades da versão do software.